Meu boa noite a todos, a todas e todes. Estou lendo um texto padrão, que não fui eu que escrevi, então vai fugir um pouco do meu ritual de entrada. É uma alegria estarmos aqui reunidos para mais um encontro da nossa série formativa Territórios em Diálogo. Este projeto é uma realização do Pontão de Cultura Moinho Cultural e tem como propósito refletir sobre a cultura, sendo então tratada pelo viés do desenvolvimento humano, social e econômico, além de fortalecer os direitos culturais em nosso Estado. Alguns lembretes, este encontro é gravado, como já foi dito, o link de check-in está no chat e a gente deve estar liberando daqui a pouquinho para que todos possam fazer, então, esse check-in. Ao final, nós teremos a lista de presença, então é realmente uma forma de controlar, porque as pessoas vão receber certificado, né, depois dos encontros. Os materiais de apoio, a gente tem um grupo de WhatsApp, os materiais de apoio eles vão ficar no link do Drive, para que todo mundo possa acessar, então não só o YouTube do Pontão vai ter né, essa live posteriormente, mas também os materiais que a gente gera a cada encontro. Todas as trocas, informes seguem acontecendo no grupo oficial do curso, tá? Que não é um curso, é uma base formativa. O nosso primeiro encontro foi na terça-feira, e nós, nesse encontro, refletimos sobre a cultura, o que é esse conceito de cultura e toda a sua transversalidade, já permeando um pouco a relação com o próprio desenvolvimento. Então, hoje a gente vai falar sobre cultura e desenvolvimento. A gente dá sequência a esse pensamento, a essas reflexões, e a gente trata um pouco mais, e é dessa vez com o olhar, né, principalmente aí dos nossos dois convidados, e posteriormente a gente faz como fizemos na terça-feira, abrimos para perguntas, né, abrimos para o diálogo em torno do que a gente estiver tratando. Todos nós, repito, temos uh, temos a força, né? Somos preparados para falar sobre cultura porque cultura faz parte do nosso dia a dia. Então, mesmo nós sendo gestores, ou como depois o Roger vai se apresentar, é um ex-gestor, mas que agora atua com cultura a partir de uma outra dinâmica, né? Pessoas aqui que já têm uma experiência maior e pessoas que não têm uma experiência tão grande, porém, com certeza conseguiria contribuir com o nosso debate também. Agora eu vou apresentar os nossos dois convidados. Primeiro, a Carol Garcia, que vai falar com a gente daqui a pouquinho. Ela é sul-mato-grossense, fronteiriça, graduada em comunicação social pela Faculdade Casper Libero, com especialização em projetos pelo Centro Universitário Senac, São Paulo. Há mais de 20 anos é produtora e militante no movimento cultural, atuando em diversas linguagens artísticas e frentes da produção cultural em São Paulo, Mato Grosso do Sul e outros territórios. Atualmente é coordenadora do escritório estadual do MINC em Mato Grosso do Sul. MINC, Ministério da Cultura, para quem não tem tanto essa proximidade, né, para a gente ficar falando essas siglas, parece exército. Mas o Mink, então, que tem essa dinâmica muito recente de ter esses escritórios regionais, e a Carol é essa grande articuladora que a gente tem. Então, Carol, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Não foi um convite feito há muito tempo, confesso, mas a proposta é que a gente consiga lidar nesses 12 encontros e falar e mostrar o potencial para que as pessoas que trabalham com cultura, e não só os que trabalham com cultura, mas outras pessoas, entendam, reconheçam a cultura como essa mola propulsora mesmo de coisas boas para os nossos territórios, nosso município. A gente não está focando aqui apenas em Corumbá, a gente está falando de Mato Grosso do Sul como um todo. O nosso segundo convidado é o Roger Taveira. Roger é natural de Ribas do Rio Pardo, é professor da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, é licenciado em Letras, Português e Espanhol pela UEMS, é uma pessoa não binária, gay, militante LGBTQIAPN+, desde 2012.
Também atua como produtor cultural com ampla experiência em curadoria, gestão pública e projetos educacionais na costa leste do estado. Ele foi diretor de cultura, ouvidor geral, secretário executivo da assistência social e coordenador da biblioteca itinerante em Ribas do Rio Pardo. Participou como conferencista e delegado em conferências municipais, estaduais e nacionais de diversas áreas. Atualmente é presidente do Conselho de Políticas Culturais de Ribas do Rio Pardo e vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo. Sua atuação integra educação, cultura, gestão pública e valorização da diversidade. Então, sem mais delongas, a dinâmica ela vai ser como um bate-papo mesmo, mas de primeiro momento eu vou abrir a voz para a Carol, para que a gente comece a discutir, Carol, um pouquinho sobre essa questão, cultura como desenvolvimento. Só para deixar, Carol não pôde participar no primeiro encontro, e Roger também, mas só para deixar bem claro, o que a gente fez no primeiro encontro foi traçar esse panorama do que a gente tem, né, hoje de conceito de cultura, pensar essa cultura como algo que vai muito além da cultura erudita ou da alta cultura e pensar a cultura a partir da dinâmica das possibilidades como vetor de desenvolvimento e o desenvolvimento pleno, não apenas o próprio desenvolvimento cultural, quando a gente garante o acesso, né, o exercício dos direitos culturais como um todo, mas o desenvolvimento humano, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico que abraça tanto o nosso dia a dia, né? E foi isso que a gente pensou. Então, hoje, Carol e Roger, a gente está aqui para dialogar, como eu já tinha falado com vocês, sobre isso. E eu queria, então, Carol, você primeiro a falar. Primeiro, conta um pouco da sua experiência. Você tem uma bagagem muito grande de atuação. E quando eu convidei a Carol, eu falei, ó, eu não quero que você fale só como Mink, não quero que você fale só como militante. Eu quero que você seja a Carol e a sua história é o mais importante para a gente neste momento. Que bacana, muito boa noite a todos e todas. Quero agradecer esse convite tão especial, agradecer a presença dessas pessoas que estão aqui, que são referências na cultura, todos que estão aqui, toda certeza, pessoas sim experientes. E falar um pouco, né? Então, eu sou Caroline Garcia, sou produtora cultural, sou aqui do Mato Grosso do Sul, fronteiriça, nascida em Pedro Juan Cavalheiro, registrada em Ponta Porã. Sou uma mulher, fazer né, a nossa autodescrição, uma mulher lida como branca, tenho estatura baixa, uso óculos, estou com cabelo preso, batom e uma blusa regata azul. E aí, bom, falando um pouco sobre a minha experiência, né? Eu sou produtora cultural, como já disse, já há mais de uns 25 anos. Comecei ainda numa época em que se falava em marketing cultural, né? O conceito de cultura era esse, a estratégia em que as políticas culturais estavam realmente baseadas nesse processo do incentivo cultural, em que as produções tinham que buscar a captação sempre do meio privado. Já tínhamos a experiência anterior, né, de agências de desenvolvimento de arte e cultura, né, da própria Funarte, mas naquele momento começamos assim. E a minha experiência, ela começa justamente em Corumbá. Eu considero que a minha experiência mais forte em cultura, eu já tinha alguns poucos, caminhava, né, lentamente, obviamente, sempre tive o interesse pela arte, e passei por formações, né, cursos livres, mas foi em 99 que estive uma temporada em Corumbá, então aí realizamos um projeto, eu e o Edson Castro, que é corumbaense, um artista visual, fizemos um projeto lá de pintura de um painel, alguns painéis na cidade, e depois realizamos a mostra Urucum, que foi uma mostra, um festival de
10 dias de duração, em que foi muito importante, foi possível trazer assim, vários representantes das artes, das culturas populares, que tinham relação mais próxima com o Pantanal, com o Corumbá, com o Pantanal. E aí, bom, sou produtora todo esse tempo, tenho 3 filhos e vim desenvolvendo a minha carreira, a minha trajetória tendo a arte e a cultura como a minha profissão, né? Como o meu ganha-pão, como também o meu estilo de vida. O que é importante dizer? Que nesse processo eu percebi que não basta, no Brasil, pelo menos, não basta sermos profissionais. Então, nós temos que estudar sempre, nos especializar no assunto, mas também nos aproximarmos do movimento cultural. Esse é um aspecto que eu considero bastante relevante dizer para as pessoas, né, para os produtores, para os novos artistas, que há um sonho do artista e do produtor de que possa se dedicar, né, unicamente à sua criação, à sua experimentação, mas que esse envolvimento, que também é parte assim, de uma formação cidadã, né, faz parte da cidadania, se faz muito mais necessário ainda na arte e na cultura. Justamente porque existe ainda, de alguma forma, o entendimento de que cultura não seria um fator de desenvolvimento, seria talvez um luxo, uma perfumaria, um entretenimento, tão somente, né? E, na verdade, não é. E por isso é que eu me aproximei do movimento cultural, primeiramente em São Paulo, onde eu estava estudando, do Arte contra a Barbárie, que conseguiu uma lei de fomento ao teatro importante para lá, das cooperativas que existem de artistas lá, e aí depois, retornando ao Mato Grosso do Sul, também, né, me aproximei do movimento, fiz parte do Fórum de Cultura, do Fórum Estadual de Cultura das Gestões, acabei entrando na última gestão do Conselho, né, antes do golpe, que a gente chama do impeachment da Dilma, como membro do Colegiado Setorial de Moda, então fiz parte do Conselho Nacional de Políticas Culturais, e hoje estou nesse processo, nessa coordenação do escritório do Ministério da Cultura, no Mato Grosso do Sul, que muito me orgulha, né, e um espaço em que eu procuro me dedicar, né, como sempre me dediquei por meio da militância, mas ainda mais. E aí considero, assim, falando sobre cultura e desenvolvimento. Primeiro, falar um pouco sobre o MINC, né? Acredito que o Ministério da Cultura veio nessa reconstrução, nessa atual gestão do governo Lula, voltou de uma forma muito importante, dando um passo largo. Nós vimos de anos, pelo menos 2 décadas de construção de um sistema de cultura, do entendimento de que cultura tem que ser um direito, uma política cultural que tem que ter investimento. E aí tivemos todo esse problema, essa fase terrível, né, em que a cultura foi considerada algo menor e perdemos o ministério, foi desconstruído, enfim. E na retomada, agora em 2023, o Ministério já começa com políticas estruturantes, importantes. E, entre elas, a Lei Paulo Gustavo, que foi emergencial e trouxe investimentos, né? E não tem como dizer que esses investimentos, esses aportes, eles têm uma ligação óbvia com o desenvolvimento. Trazer recurso para os nossos territórios sempre é um fator de desenvolvimento, né? E depois, Aldir Blanc. Muito importante também, nós tivemos a volta da Conferência de Cultura, tivemos a 4ª Conferência Nacional de Cultura, debatendo também o Plano Nacional, que está em construção e finalização, no nosso novo Plano Nacional de Cultura, e o marco regulatório, marco do fomento,
que é a criação de um regime especial para a cultura, ou seja, um regime em que a gente pode utilizar os recursos, as gestões, podem utilizar de uma forma menos burocrática, né, mais fluida, com uma exigência compatível com a realidade do trabalhador da cultura, do produtor cultural, do artista, que é uma categoria, assim, trabalhadora, né? Categoria que não tem altos salários, via de regra. Falando em desenvolvimento um pouco, eu fiquei pensando sobre isso e lembrei do Antônio Bispo, né? Nego Bispo, que, ao comentar uma liderança quilombola que nós perdemos recentemente, e que fez uma fala, ele fazia uma fala de que eles não gostavam desse conceito de desenvolvimento. E eles não queriam desenvolvimento. Que toda vez que alguém ia até eles para falar sobre desenvolvimento, depois acontecia alguma coisa que era contra a própria comunidade. Então ele entendeu que eles não queriam desenvolvimento, eles querem envolvimento. Eles acreditam no envolvimento e não tirar né, esse prefixo, tirar o envolvimento. E eu achei isso muito interessante, porque traz uma visão sobre desenvolvimento a partir do debate da decolonialidade. E esse é um ponto essencial para o nosso debate da cultura. Por quê? Porque é o Brasil, né, são os países do hemisfério sul, mas, sobretudo, o Brasil, que traz esse debate da decolonialidade mais forte e que vai alcançando o hemisfério norte e que atravessa o entendimento, diversos conceitos, porque muda. Então, para ser bem, né, trazer um exemplo assim, bem simples, se nós estudamos na escola que houve o descobrimento do Brasil, pelos portugueses, a visão decolonial, ela traz uma outra perspectiva. Não foi descobrimento do Brasil, foi a invasão do Brasil pelos portugueses, né? São visões sobre as coisas. E, da mesma forma, que a gente precisa olhar para a palavra desenvolvimento. E a cultura tem tudo a ver com isso, porque ela colabora para a evolução, né, para o crescimento de uma sociedade, seja nas questões humanas, como o Gilberto falou, para a educação, ela amplia horizontes, é um fator também que colabora com a reflexão, com a postura crítica, com a leitura do mundo, e por isso mesmo a cultura ela é essencial, é considerada e teve essa observação por parte do presidente Lula, né, e de toda a sua equipe, da cultura como realmente um fator de desenvolvimento territorial no melhor sentido, né? Uma cidade, por exemplo, como Corumbá, ela tem uma potência enorme criativa. E aí se torna ainda mais relevante esse assunto, a cultura em si, a partir do momento em que a gente vive um momento histórico da perda, da diminuição dos nossos recursos não renováveis. Então, à medida em que os recursos não renováveis, materiais, vão caminhando para uma extinção, caminhando para uma diminuição, nós precisamos necessariamente contar com a produção a partir de recursos renováveis. E a criatividade, a cultura, o conhecimento, como nós já estudamos e lemos muitas vezes, é um recurso importantíssimo nos dias de hoje. E é um recurso totalmente renovável. E à medida em que nós vivemos essa situação de
do nosso planeta, né, nós vamos precisar, um estado como o Mato Grosso do Sul, e nós precisamos imaginar esse futuro, ele vai precisar encontrar um meio de não necessariamente ampliar as suas fronteiras agrícolas. Ele vai precisar encontrar outras formas produtivas que, em algum momento, sejam mais rentáveis que o agronegócio, por exemplo, né? E a nossa expectativa é de que o turismo sustentável, o turismo cultural, essas outras, a educação, outros processos produtivos possam, em algum momento, competir e ser mais rentáveis e ser mais viáveis, definitivamente, do que os processos que geram resíduos, que geram outros prejuízos e impactos. Eu não sei quanto tempo que a gente tem, se a gente... A gente vai abrir agora, assim, o diálogo. Eu quero ouvir um pouquinho do Roger, Carol. Obrigado, por enquanto, pela sua contribuição. Daqui a pouco a gente começa a esquentar nosso Tá diálogo. Mas eu queria ouvir um pouquinho do Roger. Roger, por favor. Não sei se você está aí, conseguiu arrumar a câmera. Ai, apareceu minha câmera? Tá apareceu. Bom, sim, pode falar. Então, Roger, por favor, coloca aí, fala para a gente um pouco sobre essa sua experiência, né? Você que já passou por tantas etapas dentro do poder público. No começo, várias pessoas não estavam aqui, mas ele estava até contando, né, que ele se livrou dessa questão da gestão pública, e agora o Roger, eu vou usar como exemplo, mas houve, então, um desenvolvimento, por mais que esse termo, né, Carol, não seja tão adequado ao nosso paladar, mas houve, então, um desenvolvimento. Roger deixa de ser um gestor público, mas ele continua atuando como cultura. E daí, mais para frente, eu quero que ele conte essa experiência para a gente dialogar um pouquinho sobre isso também, essa relação. Olá, boa noite todas as pessoas, um prazer imenso estar aqui nesse momento para discutirmos sobre muito importante, muito bacana. E a minha experiência desde 2013, que eu entro para a pasta da cultura aqui em Ribas, foi minha primeira ação no mundo público, na verdade, 2012 para 2013, e aí eu fico ali até 2014, e aí eu vou para outros campos, né? Se eu que quis sair, era um pouco muito doado, eu ainda era muito jovem, falei, gente, minha cabeça, vamos para outros campos. Mas depois fiquei nesse vai e vem, continuo no mundo cultural, no mundo educacional. Só que o mais bacana, nesse período todo do gestão pública, aprendendo com gestão pública em todas as principais pastas de fins, né, que é assistência social, educação, saúde, e também tive muito ali no meio da administração, eu aprendi, né, principalmente que nós temos que exemplificar muito. A primeira coisa, como a Carol colocou, do Ministério, da volta, do retorno, da retomada, da construção de políticas públicas agora eficazes, efetivas, norteadoras, né, como o Plano Nacional, o novo Plano Nacional Decenal. Só que, muito além disso, lembrarmos e pegarmos Corumbá como uma base que, inerente mesmo, né, por mais que tenha tido esse apagão cultural, alguns lugares resistiram por conta da sua cultural existência em cultura, né? E é isso que nós precisamos nos moldar, lutarmos e construirmos políticas de Estado efetivas em âmbito das esferas municipais, estaduais, que se comprometam e que tenham caminhos culturais, que independe, né, do que aconteça nas esferas maiores, superiores. Corumbá é um desses exemplos, né, que a cultura pulsa independentemente do que acontece lá em cima, né? E outro ponto que eu trago agora na perspectiva educacional, que agora eu sendo gestor de um projeto educacional na Costa Leste e sobre evasão e exclusão escolar, nós chegamos num ponto em diálogo com a rede, que é um projeto intersetorial. O que acontece? Por que essa criança deixa a escola? Ou por que essa mãe não incentiva ele a ir? Porque nós temos diversos relatos. Ah, não quer ir, não vai. Ah, não foi. Não é interessante. Oferece cursos, não quer fazer. Onde se peca? Onde chegou o erro? O que acontece? Aí, numa roda, todo mundo virou um para o outro, né? Os protagonistas ali de secretarias de gestão,
falou, é cultural. O que falta são ações culturais, que se tornem molas propulsoras de criatividade, de expressividade, de expansão e de criação. É o que falta que nós tenhamos ali na escola, na infância, desde a primeira infância, ações culturais efetivas que se tornam, né, se torna na vida desse educando inspiração, transformação, conhecimento, né? Em todos os setores da sua vida, a cultura, as diversas ações culturais vá inspirar, transformar, evoluir a criatura, fazer com que ela pense fora, né? E o moinho é uma dessas provas, né? O moinho cultural, ele existe, ele pulsa, meus livros, Caio, ele pulsa e ele mostra para aquela criança que vem lá da marginalização da periferia, de longe, que não teve acesso, que não tem acesso, que os pais não tiveram acesso, mostra para ele oportunidades, mostra para ele visões de mundo maiores do que aquela pequena realidade que ele se encontra. É isso que nós chegamos hoje lá no projeto, e nós falamos, começamos agora parcerias com o esporte, com a cultura, para criar vínculos culturais, sentarmos com o prefeito e falar o que mais o senhor pode fazer para que a cultura chegue em todos, né? E chegue principalmente nessas pessoas em situação de vulnerabilidade. Porque nós olhamos para os projetos também, culturais de esportes, são os filhos de quem nós conhecemos que estão lá. Os que realmente necessitam não estão. E por quê? Por diversos fatores. Então, nós precisamos chegar nessas crianças, chegar neste meio, e entender que cultura não é, sim, essencial, sabe? Não é, igual eu que sempre fui, né, no meio da cultura em gestão, sempre ouvi dos gestores assim, mas a cultura não é tão importante, Roger, não vamos investir. Por que não vai investir? Você prefere investir o quê? Em qual fator? Lá na saúde, você prefere investir na segurança, você investe em setores que, se você tivesse investido em cultura, transformaria, evoluiria, daria outra expansão mental, outras expressividades. E aí, acha que cultura não é a importância, quando ela é a principal importância. Você cria construções culturais, você cria vínculos, você cria nesse ser, né, e em toda a sua comunidade, ações incríveis. Então, nós precisamos ter essa realidade e ver que cultura é importante desde o princípio, e ela, sim, é uma base essencial para que possamos transformar tudo. Entendeu? Educação é importante, cultura é importante. E educação e cultura caminham juntas, né? Sempre. Então, nós precisamos vincular. Hoje, dentro do projeto, aqui na Costa Leste, nós estamos nessa realidade, de ver como muda a cabecinha, sabe, do pai, daquela criança, do adolescente, o que faz querer outras aspirações. E vai ser neste meio. Tá? Porque às vezes a gente entende que cada processo é necessário, tudo faz parte de um todo, só que o básico tem que ser construído. E nós precisamos, enquanto agentes culturais, enquanto pessoas culturais, gestores culturais, pessoas que pensam e fomentam cultura, insistir nessa tecla, sabe? Insistir nessa tecla de cultura é essencial, é necessária, temos que investir nisso fortemente, né? Não é só um, dois, não. É fazer, brigar com o orçamento de assistência, com o orçamento de saúde, ser um orçamento alto, sabe? E efetivar isso como vínculo nosso e ao nosso todo, onde nós estamos. Fazer com que o município, com que aqui aconteça. Igual Corumbá. Corumbá acontece cultura. Quando eu falo que Corumbá como é que fala? Que Corumbá é a realeza cultural, eu falo porque Corumbá, a cultura persiste, existe. E não tem como. Você não vai do nada o político chegar e falar vai acabar o carnaval de Corumbá. O mundo cai na cabeça dele. Vai acabar a construção, vai acabar isso, vai acabar essa questão do envolvimento com o Pantanal, com tudo que acontece em Corumbá. Não vai acabar. As pessoas têm isso no seu sangue. A festa de São João, Arraial do Banho de São João, está impregnado esses fatores. Isso que tem que impregnar nas pessoas, tem que ser mola propulsora e ali, persistente, fundo, fecundo, para que quando aconteça loucuras igual aconteceu no governo Bolsonaro, não vai chegar em outros patamares, porque aqui existe, ela acontece e nada vai mudar, sabe? E fazer com que se crie políticas
públicas, mas políticas efetivas de Estado, que ninguém destrua, porque é difícil, né? Chega do nada e acaba com tudo. Não pode, por isso que tem que ter esse sistema mais coeso, mais profundo, e entender que é necessário, gente, e que ela que vai mudar realidades, ela que vai ensinar muito, é o fator cultural, né? Porque tudo é cultura. Você passa de pai para filho, você passa na família, né? Na ancestralidade. Então nós precisamos fomentar isso com afinco e urgente, com urgência. Eu acho que é isso, gente. Eu falei demais, né? Eu sempre falo muito. Roger, e Eu quis Carol, trazer essa parte mais assim ampla, que Carol trouxe na questão mais ali. Eu falei, vou para outra vertente. mas é para isso mesmo. No primeiro encontro, a gente abordou com relação a esse caráter mais amplo mesmo, Roger, pensando a cultura como pela sua transversalidade, a cultura que por transbordar consegue afetar a saúde, consegue afetar a própria educação, como você falou. Aqui a gente tem a Ana, que é arquiteta e trabalha com patrimônio material, né? Trabalha com o nosso contexto aqui de Corumbá, mas aí o que eu já jogo farinha no ventilador, né? Por que a gente está fazendo esses encontros e o plano vamos conversar, vamos dialogar com pessoas, com gestores culturais, pessoas de diversas áreas espalhados pelo estado, porque eu falei isso no primeiro encontro, o foco não é a gente ficar falando só de Corumbá, né? E nem tampouco falar só sobre um município, a gente quer falar sobre as potencialidades do nosso estado. A Carol trouxe uma informação super, assim, que faz a gente pensar mesmo, que é a escassez dos recursos, né, os não Uhum. renováveis, e a gente alcançar outras formas de desenvolvimento, a gente buscar outros potenciais, e quem sabe o nosso estado tem potenciais, né? Dentro dos nossos encontros, de conferências e tudo, encontros de gestores, uma das coisas que eu particularmente sempre falo para pessoas de outros municípios, de outras regiões, tá, mas o que tem qual é o fator cultural mais importante do seu município, né? Mas o meu município não tem nada. Não, não tem nada, não. Você está errado de falar que não tem nada. Você pode falar que tem menos do que Corumbá, menos do que Bonito, menos do que Ribas, mas não é possível que o seu município não tenha agentes culturais, né? É, E aí, essa situação, né? Não pensar apenas pela arte erudita, alta cultura, né? Mas a gente pensar na cultura popular, o jeito de falar, eu vou ficar repetindo tudo que eu falei no primeiro encontro, o jeito de falar, as nossas memórias, a nossa história, a história daquele lugar, a pessoa. A Carol acompanhou muito a questão da pandemia, a primeira Aldir Blanc que a gente teve uma luta imensa para falar, para mostrar que as pessoas, os agentes culturais, eles não eram só os músicos, os dançarinos, os uhum. atores, mas agentes culturais também eram as rezadeiras, as Na parteiras. primeira, o Dir Blanc teve que laçar. Eu ia em Tipo, busca, laçava atrás dele, falava, senta aqui que eu vou te dar um dinheiro. Fica aí, criatura. para Entendeu? Que tentar era um ajudar. sofrimento. Mas aí eu quero que vocês me digam, Roger e Carol, num primeiro momento, depois a gente vai abrir para o restante do pessoal. Mas vocês que têm essa experiência, né? Conhece, a Carol tem rodado o estado, tem tido contato com muitos gestores culturais dos outros municípios. Falar um pouquinho sobre o que esses municípios, como esses municípios estão lidando com a cultura. O que vocês têm visto de experiência? Porque, afinal de contas, a gente está num momento diferenciado, que é esse momento, assim, como se diz muito nas lives do Ministério, tem muitos municípios que nunca não tiveram nem orçamento para a cultura, e agora Não. tem, no mínimo, ali um pouquinho que é da PENAB, né? E com esse pouco, está sendo desenvolvido alguma coisa? Ou a gente está continuando no pão e circo, na dinâmica do pão e circo, que só tem o evento de aniversário da cidade, por vezes, da festa da padroeira? Como que está isso? Como vocês estão percebendo isso
nos outros municípios do nosso estado? Posso, Roger? Vai lá, minha filha, se joga, que depois eu bato. Olha, primeiro, são várias reações, né? Mas, assim, é até um pouco óbvio. Há um sentimento de medo, né? De estranhamento, de dúvidas, e aí toda essa legislação, essa política cultural com esse enfoque inclusivo, né? Esse enfoque na cidadania, nos direitos humanos. Então, é uma série de conceitos e valores, princípios com que essas pessoas também têm que lidar, né? Se já é difícil entender o que é cultura, porque nós tínhamos uma ideia de cultura ligada às 7 belas artes, né? Se falava Sim. assim. Esse conceito foi ampliado para a cultura do ponto de vista antropológico, que, né, o Gilberto Gil trouxe. Não, cultura é tudo. Cultura é o que a gente come, é o modo de viver. E isso também confunde, né? Porque, tudo bem, cultura é tudo, mas se a gente for fazer uma política cultural para tudo, então temos que acabar com todas as pastas. Só vamos ter a pasta da cultura para investir em tudo. E aí, lógico, é um processo que é lento, tem também esse componente. A cultura, ela é fundamental, é um processo que deixa marcas, entendimentos, conceitos permanentes, mas é lento. Então, ao mesmo tempo, não se pode acabar com o banho do São João, né, a festa de São João de Corumbá, porque ela é antiga, ela é tradicional, ela é amada, ela gerou um envolvimento comunitário. Por outro lado, qualquer mudança que a gente queira fazer, ela tem um processo lento, né? É mudar cultura, é mudar visão de mundo. O que eu tenho visto pelo Estado é algumas pessoas, alguns gestores, alguns municípios um pouco mais resistentes e outros mais encantados, né, com essa possibilidade. E, no final, todos vão se encantando, né? No movimento, eu acho que o encantamento vai acontecendo para todos. De fato, muitos municípios não tinham grandes orçamentos, ainda há nós temos também que compatibilizar as necessidades, né? Então, há uma necessidade da gestão de fazer atividades, eventos, atividades grandes, que contemplem o interesse presente das pessoas, da população. E aí, nós temos que ir criando esse entendimento de que tudo bem, não é para acabar com o eventão, não é para acabar com o showzão, mas cultura não pode ser só isso. A política cultural, ela tem que ser também outros passos, né, que possibilitem também apresentar os nossos artistas, que possibilitem outras coisas, né, amplie essa visão. No princípio, deixar um espacinho aqui para o Roger, senão não para. Bom, vendo nessa perspectiva, como a Carol colocou, é complexo, né? Porque com esse início de fomento, né, financeiro, a cultura sempre foi muito precária nos municípios, gente. Sempre foi uma pessoa só, numa coordenadoriazinha, fluindo. Essa é a realidade de Mato Grosso do Sul. Poder é Corumbá, Coxim, tem uma galera mais assim. O orçamento de Corumbá é o maior orçamento do estado cultural, maior do que Três Lagoas, maior do que Campo Grande, pouca gente sabe disso, entendeu? E então o restante foi a primeira vez que viu algum dinheiro na cultura. Nunca ninguém tinha visto, né? O coordenador trabalhava na cultura, geria aquilo que mandava na educação, mandava no gabinete, o orçamento era de outra galera, ele só, tadinho, tinha que correr atrás para resolver, fazer, né? Ribas até que consolidou na última gestão um orçamento ali. Gente, Rio Pardo tá caindo as fases, tá dando um temporal lá fora, viu? Se eu cair, caiu aqui, caiu a internet da cidade, que tá caindo a internet da cidade, até tudo. E aí, os municípios, muito assim, tanto é que eu, José Gilberto, Carol, alguns, galera da gestão, ajudou muito nas primeiras leis, porque os municípios eram perdidaço. O povo me ligava, Roger, o que é isso?
Eu, como já tinha contato com fundos por conta de ficar muitos anos na educação, né? A gente tem contato, sabia lidar, né? Sabe lidar com esse sistema de dinheiro do governo federal, tudo. O restante do mundo, perdido. A galerinha muito precoce, né? Aprendendo todo mundo. Então, assim, foi muito bom, né? Está sendo muito bom a PENAB, transformou bastante, só que, assim, precisava de formação. A galera precisa de formação muito em loco. E ainda precisa, que ainda tem gente perdida ali divagando, né? Bastante, literalmente. Mas ajudou bastante, foi assim revolucionário para o setor cultural. Só que como o José Gilberto disse, e como a Carol colocou, tudo é cultura, como diz Gil, só que lembrar que as pessoas não têm muito acesso ao conhecimento, isso até mesmo gestores, gente, dos municípios pequenos, sobre o que é cultura, o que pode ser lido como cultura, o que é cultural. Às vezes a pessoa vive isso, ela não sabe, né? Às vezes ela faz parte daquele bairro que faz o evento todos os anos, durante 40 anos, para ela aquilo não é cultural. Ela não entende, não lê aquilo como algo cultural, entendeu? Então precisava também desse esmiuçar da cultura em diversos planos, sabe? Então, eu sinto que ainda necessita de mais formação, de mais expansão do conhecimento cultural, para que chegue nos rincões, sabe? Que aí fica só nós falando com nós mesmos, na nossa bolha, e ali mesmo onde precisa, o tatear do conhecimento não chega, né? Infelizmente. Por exemplo, aqui em Ribas tem coisas que a queima do alho, que aqui é muito tradicional, que eles fazem há anos, né? E as procissões que acontecem ainda muito ligadas à religiosidade também, como o São João. Tem duas cavalgadas aqui, uma de Nossa Senhora, outra de São José, né? E tem a queima do alho anual também. Então, tem algumas ações culturais que acontecem, né? E a festa de São Sebastião, que acontecia desde 1914, mas aí ela foi se perdendo agora na última década, né? Por causa da igreja, né? Muda padre, um não quer fazer esse, quer fazer aqui. Aqui tem dois padroeiros, nós somos muito chique. Aí um quer enfatizar mais a outra padroeira, um quer o outro, e vai se perdendo. Mas essas eram as ações, as inspirações culturais nossas aqui, né? Em Ribas, mais para o Cerrado, né? Que o povo fala Mato Grosso do Sul, esquece que tem um Cerrado, né? Só foca no Pantanal. E nós temos a região do Cerrado, que é incrível, que tem várias coisas. Esses dias, pesquisando sobre o Cerrado, aprendendo, descobri que o Cerrado, que é o principal poderoso que ajuda no aquífero Guarani, por causa das árvores serem pequenas, as raízes profundas. Falei, ninguém dá moral pro Cerrado? Vê se pode, gente. Cerrado acaba aí agora com esse mundo de celulose, vai destruir. Daqui a pouco ninguém vai ter água no futuro, viu? Ninguém olha para o cerrado, né? Enquanto é esse bioma. Então, são todos esses pontos, esses fatores. Eu ia falar para o Roger, como que Corumbá não ia ser o maior orçamento da cultura, sendo a pequena Paris? Totalmente. É a Isso nossa é um pequena aspecto, isso é Paris. uma coisa linda de Corumbá que eu descobri, que assim, a nova geração contando, falava, ai, gente, né, brincando, na década de 50, que década que foi isso, gente? Que chamavam, você sabe, Arturo? 50, 60, chamavam Corumbá de a pequena Paris, tá? Que lindo, agora eu vou usar. Uma vez, gente, nós estávamos na roda de gestores e aí falou sobre o valor, sobre os orçamentos dos municípios. Na época era o secretário, o presidente era o Edil, como chamava ele? Não lembro. Virou, os outros falando o valor dos orçamentos, o de Corumbá virou e falou assim, como? O de vocês é quanto? Assim, achando um absurdo. Falou, meu Deus, não pode. Falei, meu amor, todo mundo é quebrado, entendeu? Só você que é rico, bem. E ainda reclamando, passando pitanga, né? Que ainda não dá, né? É pouco. É muito pouco. Aí você imagina, é pouco, vocês falam, se ele falar o valor, vocês tombam, entendeu? Agora, e aqui, a galera, Três Lagoas era 1,5 milhão. Eu fiquei em choque, fiquei em choque. O meu era maior. Aí você imagina, só que os outros municípios nem tinha. Algum que tinha 200 mil, 100 mil. Então, teve município que recebeu da Aldir Blanc
e da Paulo Gustavo maior do que nunca recebeu na vida. Eu nunca tinha tido aquele dinheiro. E tiveram que lidar com isso, sabe? E aprender a lidar com isso. Igual aqui em Ribas, tivemos que ensinar eles que eles são geradores de cultura, são produtores culturais, são artistas, eles têm que, né, e ensinar eles, pegar na mão e falar, senta aqui, meu filho, bora lá, vamos ensinar. E foi assim que fez. Agora já tem uma galera, sabe fazer portfólio, já entende, já lê, já vai, já sabe ler o edital. Agora o povo já está evoluído. Eu ia perguntar, Tanto é pode que ver. eu saí, o povo já tá, Roger, cadê o negócio lá? O povo não tá mexendo. Aí eles cobram, eles vão atrás, não, já tá se alinhando, né? O atual grupo da cultura já passando os dados, já fazendo. E antes de nós, quando teve a primeira vinda da Aldir Blanc, que foi 2019, né? 2020, não foi usado. Aí o dinheiro voltou para nós em 21, que já era a gestão passada, que eu estava no Conselho de Cultura, e era o Diogo que era o gestor de cultura, e nós movimentamos para dinheiro, porque voltou o dinheiro para poder gastar. E aí nós startamos o valor. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, agora se criou esse entendimento e agora eles cobram, eles vão atrás, eles querem saber por que não saiu edital, cadê, em que pé que tá. Então, ensinou-se isso. Então, tem como ensinar, tem como deixar esse conhecimento. A gente tem que correr atrás, entendeu? Só que, infelizmente, tem prefeito aí, gente, que faz umas loucuras que vocês nem imaginam, entendeu? A gente faz ideia um pouco. Eu vou abrir primeiro a Gisele, acho que quer fazer alguma contribuição, aí depois eu tenho um outro diálogo aí para gente. Vamos lá, Gisele. Sim, boa noite a todos. A minha contribuição é o seguinte, dessa promoção que nós estamos fazendo do Agente Territorial de Cultura, a ideia, né, central é que esses agentes que estão na ponta fizessem, no início do curso, um mapeamento, e aí nessas trocas, né, muitos vem falando mesmo isso aí que você falou, Roger, que pela gestão, muitos gestores ainda não saber o que fazer com esse fomento, com esse edital, então não chega nos pequenos. E há uma grande dificuldade desse dinheiro, do que vem realmente ser passado para esses artistas, para esses produtores culturais. E quando há uma cobrança deles, acaba sendo retalhados. Então, nosso grupo, nós temos muitos agentes culturais, né? Produtores, artistas de várias áreas, né? Que não conseguem acessar um edital e, inclusive, nem sabe aonde que está essa pasta. E quando eu faço um comentário sobre Corumbá, eles falam assim, ai, mas Corumbá tem tudo. Eu falei assim, não, porque nós somos bem transparentes. Eu faço parte do conselho, então tudo é passado para a gente, tem uma transparência. Então, o que falta ser passado realmente para os produtores, para os artistas, é essa transparência, né? É mostrar que realmente o que está fazendo. E outro que eles comentam muito, quando vem o dinheiro para certas prefeituras, eles querem investir somente nos grandes artistas. E eles querem contratar pessoas de fora, e não os que já estão ali. E aí acaba que esse dinheiro não gera ali, na localidade dos pequenos municípios. Então, tem muito isso, os agentes territoriais de cultura da ponta fizeram muito levantamento isso. Então, assim, os escritórios, os gestores podiam estar entrando também em contato com eles, porque eles fizeram muito essa pesquisa. Quer dizer, todos nós fizemos um trabalho, uma pesquisa, e para realmente saber quais são os anseios, falta a escuta pública também, né? E aí, quando eu falo que nós fazemos isso, eles ficam admirados de saber que tem essa transparência, né? Que é feita uma escuta, que é feito eles falam assim, mas como que Corumbá consegue, né? Porque realmente não é Corumbá não é só festa, só festa, só festa. É a festa, mas tem uma transparência. Então é isso, é a minha contribuição. Obrigada. Obrigado, Gisele.
É, é bacana pensar nisso, né, de que a cultura é transparente, porque o pessoal mais antigo e quem vê um pouquinho, conhece essa dinâmica de como se faz como são feitas as conferências, como se molda um plano de cultura. Eu sempre digo que, para mim, a pasta mais democrática que existe é a cultura, porque a gente não constrói um plano de cultura sem ouvir efetivamente a nossa classe cultural, né? Os planos de educação, por exemplo, eles são feitos, eles são formados há muito mais tempo do que o da cultura. Só que muitas vezes esses planos eles são feitos dentro de gabinetes, reunindo pessoas de notório saber, né, professores, alguns representantes de APMs e mais ou menos nesse sentido. E os conselhos mesmo, né, não necessariamente são conselhos que representam, e a gente tem que mudar essa prática, né? A cultura é tão diferenciada que dentro da estratégia, né, o que a gente tem que ter, a gente não tem simplesmente um Conselho Municipal de Cultura. Eles sempre falam, ó, por favor, se possível, coloque como Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é para você desvincular daquela história antiga que tinha, em que as pessoas eram só convidadas para fazer parte do conselho. Aqui, Carol, Roger, Etna, que a gente está mais falando com pessoas, né, que são de Corumbá, a Gisele é atualmente do conselho, o Arturo já foi presidente do Conselho de Cultura, a Ana Badari já foi da primeira gestão junto comigo também, a Tainá, ela é do nosso Conselho de Cultura, Lívia já foi do Conselho de Cultura, e a Marcele, que está usando o e-mail do Fomentos também, já foi do Conselho de Cultura. Então, assim, realmente existe o diálogo, né? Como que a gente vai dialogar? Mas da forma como a gente gostaria que fosse? Não. Mas essa prática é uma prática que vai sendo desenvolvida. Essa prática vai sendo desenvolvida. Então, vejam bem, em 2009 foi criado... por favor, quem está com o áudio aberto? Obrigado. Em 2009, no final de 2009, dezembro mesmo, 24 de dezembro, foi criado o nosso Fundo Municipal de Investimentos Culturais, aqui em Corumbá. Esse fundo, ele só foi criado em 2009, porque era naquele anseio de, que lindo, a gente está tendo a segunda Conferência Nacional de Cultura, né? Então, Corumbá fez a primeira, fez a segunda em 2009, e todo esse movimento de todo mundo tem que ter fundo, todo mundo tem que ter conselho de cultura. Então, foi criado nosso conselho e nosso fundo. Porém, esse fundo, ele só foi ter recurso, a gente só conseguiu colocar recurso em 2015. O Arthur era presidente do conselho. E o recurso que a gente conseguiu era um recurso baixíssimo, baixíssimo mesmo. A gente teve 40 mil reais. 40 mil. E esses 40 mil, a gente fez o quê? Vamos lançar microprojetos. Microprojetos. A gente fez distribuir isso em cotas de 5 mil reais. Sabe quantos participantes, quantas propostas nós tivemos? 4. Sobraram 20 mil reais em 2015. Sobraram 20 mil. E a gente, veja, 2015, a gente alcança um momento em, como o Roger falou, a gente tinha que ir atrás das pessoas a laço no meio da pandemia, né? Porque as pessoas nem se viam como cultura, mas mesmo assim faltou dinheiro da nossa LAB, da nossa Lei Aldir Blanc. Faltou muito dinheiro. A gente sabe de municípios aqui no nosso estado que conseguiram pagar, em média, por agente cultural, algo em torno de 15 a 20 mil reais. Corumbá, a nossa média foi de R$ 1.250 por agente cultural, na LAB em 2020. E hoje, falta muito recurso para que a gente execute a PENAB, assim como as demais áreas da LPG, né? Do audiovisual sobrou um pouco.
mas as demais áreas da LPG, que é a Lei Paulo Gustavo, a gente esgotou totalmente o recurso. Então, assim, falta o recurso. A nossa classe cultural é muito grande, realmente, mas esse desenvolvimento também é de uma construção de outro pensamento, né? Os nossos agentes culturais agora, eles estão no nível de eu preciso captar recurso. E eu sei que eu preciso e vou conseguir captar recurso para fazer o meu evento, para publicar o meu livro, forçando, inclusive, o poder público a repensar a estratégia de como eu vou fazer esse recurso, que já é pouco, alcançar os muitos da cultura, mas de uma forma efetiva, que traga resultados, né? Então, quando a gente tem falado aqui de desenvolvimento dessas ações culturais, esse desenvolvimento dessa consciência cultural, cidadãos de cultura, e por isso que eu quis falar um pouquinho sobre esse percurso, né? O fundo de cultura, um fundo que tinha 40 mil, só usou 20 no primeiro ano, e hoje um fundo de cultura que a gente conseguiu em questão de orçamento, não de financeiro, tá? A gente conseguiu para 2025, o ano passado a gente conseguiu colocar o orçamento do FIC em 950 mil. Só que a gente financeiro não teve para isso. Então a gente realmente não alcançou. Quem é do poder de gestão pública entende essa coisa do que é o orçamento e o que é o financeiro, né? Então a gente não alcançou. Então o FIC realmente está num déficit de não conseguir ter ação em 2025. Mas que a gente espera mudar para os próximos anos. Mas uma coisa que eu queria que a Carol falasse um pouquinho e tal, o Roger também, mas isso assim, o restante do nosso estado, Carol, eu direciono mais para você que você está, né, em contato com o pessoal que são os gestores. O restante do nosso estado tem se valido de saber a sua própria história, de reconhecer a sua própria memória como um potencial de cultura? E eu pergunto isso em contrapartida a pensar que, não, na minha cidade não tem nada, por quê? Porque não tem uma escola de artes, de repente. Se o desenvolvimento de ações culturais, por vezes, se resume a uma oficina dentro de algum CRAS, a uma atividade dentro da escola, mas, assim, em geral, a memória, a história desses lugares, a memória do povo de cada um desses municípios, eles estão se valendo disso como cultura, como viés cultural? Antes de responder, a Marcele está com a mão levantada. Será que ela quer primeiro se colocar, para depois a gente pode até entrar já nesse assunto, né? A Marcele e o Alisson, eles levantaram a mão. Também? Não, o é só a Marcele. A Marcele está primeiro. O mediador tá Não, muito rapidamente, o Gilberto até já falou algo que eu ia dizer sobre essa questão dessa construção, né, que vai acontecendo, esse edital primeiro, né, que foi aquele balde de água fria de ter que devolver recursos que a gente já estava achando pouco. Mas com relação só ao que vocês tinham dito de primeiro, e essa questão do desenvolvimento, porque deixa eu virar aqui, porque acho que eu estou de cabeça, coisa pode ficar ruim para vocês, né? Deixa eu segurar aqui para não cair. Essa questão que se fala, e na cultura tem muito tudo a questão do financeiro, barra no financeiro, né? Porque daí você não vai gastar dinheiro, tanto isso de dinheiro, tudo é muito para a cultura, né? Esse valor é muito alto para a cultura, esse valor é muito alto para isso, é melhor jogar em outra pasta, que o Roger tinha dito. Só que aí a gente se esquece de que saiu até uma matéria, hoje a Folha republicou, mas o Mink já tinha saído com essa notícia, da questão da porcentagem do PIB que é da cultura, né? De 3, tantos por cento. Então, essa porcentagem do PIB advém de agentes culturais, advém de pessoas, fazedores, trabalhadores da cultura. Então, esse discurso do desenvolvimento, que tem essa maquiagem esquisita do progresso, né? Eu sempre acho que é uma maquiagem perigosa, esse discurso do progresso, muito sessentista, assim, né? Muito vamos tomar cuidado na forma como a gente vai utilizá-lo. Mas tem isso, eu acho que eu acho que urge um pouco a necessidade de a gente tentar conseguir provar
sair desse limite da bolha que a gente fala para a gente mesmo, né? Tentar provar para quem caneta, para os políticos, para as pessoas que têm aí a possibilidade de conseguir emendas e tal, de que a cultura os trabalhadores da cultura, eles são pessoas ativas economicamente no lugar, né? Eles geram renda para esse lugar. Então, é dinheiro que fica no município. Esse dinheiro aí, o lance da economia criativa está um pouco mais consolidado, talvez, mas aí tem isso que o Gilberto estava dizendo, desses fazedores da cultura que não se entendem fazedores da cultura, né? A galera da graxa, que às vezes não entra no edital porque acha que não faz parte, que fica esperando só o grande evento para entrar, mas sem eles não acontece. A galera dos carregadores, que é a contrarregragem, né? Sem eles, os grandes eventos dos grandes festivais, do aniversário da cidade também não acontecem. Então, você acaba criando, por exemplo, às vezes, licitações caras, em que uma parte desse recurso vai ficar com uma grande empresa para fazer um pagamento precarizado para esse agente cultural, que não se entende agente cultural, né? Então, a gente tem aí também, eu acho que essa grande luta, que é tentar regulamentar esse pessoal, tentar fazer com que eles se entendam, né, fazedores da cultura, se entendam importantes dentro da geração de renda e da economia dos municípios, né? E que eles se profissionalizem nesse sentido, né? Então, assim, tem gente que às vezes, por exemplo, esse pessoal da contrarregragem ou um pessoal aí que é da cultura popular, às vezes chega na fase, chega na velhice, né, na fase aí que já não está mais com a virilidade, a saúde, e aí, como que fica essa aposentadoria dessa pessoa que contribuiu durante toda a sua vida para que as coisas se dessem e acontecessem, né, com o brilhantismo que tem e tal. Então, eu acho que, pelo menos agora, né, Gilberto, a gente sente essa necessidade de alcançar esse público. Realmente, Corumbá tem uma classe cultural muito grande, muito diversa, mas a gente tem ainda essa galera que sequer se entende enquanto fazedor e trabalhador da cultura. E eu ainda acho que esse número que está lá de 3,tantos%, isso é uma subnotificação, né? Porque a gente está aí trabalhando com o que é de formalidade, o que são os formalizados. Se você for pegar a quantidade dos informais, então você sabe que esse número é muito maior do que isso na questão do nosso PIB, né, na contribuição da cultura dentro do PIB. Então, eu sei, acho que isso um pouco mas acho que o Gilberto já tinha até dito, só para dizer que a gente ainda tem, né, por mais que a gente fale, a gente fica brigando, gente. A gente sabe que a gente é barraqueiro, que a gente é considerado chato, mas é por conta disso, né, ainda não está bom. A gente não pode achar que porque tem um orçamento um pouco maior do que os outros municípios, que está bom, porque não está, não atinge, e a gente ainda está aí camelando e tendo muitos dilemas e muitas complexidades, ainda muitos nós para desatar, né, nesse percurso. Então, acho que era um pouco isso. Eu não sei se eu sei tirar a mão, tá? Então, já acabou minha mão, vou tentar aqui. Obrigado, Marcelo. A Etna fez uma contribuição aí, na fala da Marcelo, bem que a gente tem que pensar, né? Os técnicos de som, eles têm alto índice de perda auditiva, né, Etna? Você está sem áudio. Agora quando eu fiz a especialização em ergonomia aplicada à saúde do trabalhador, um dos artigos que eu li na época foi sobre os trabalhadores na sonorização, porque eles ficam expostos muito tempo ao som alto, e eles não usam protetor auricular, né? Então, às vezes, eu cheguei aí de ir num lugar de dança flamenca que o som estava tão alto, e aí a gente chegava para conversar com o técnico, pedir para baixar, ele falava que estava bom, porque ele já estava com a perda, né? E é terrível, porque eles não se percebe, ela é cumulativa, você vai se expondo e ele vai acumulando, e quando você percebe, você está surdo, né? E é complicado, porque daí é bilateral, né? Não é de um lado só. Você não fica exposto de um lado só. Uhum. Né? E aí, essa pessoa, no final da vida, como vai ser? E quem vai cuidar dela? E ela contribuiu, às vezes fez só trabalho autônomo. E aí, quem cuida deles?
Vejam que Carol, já vou te passar que eu ainda quero saber o negócio dos municípios e a memória aí, hein? A Gisele também contribuiu aqui no chat, falando sobre a questão da formalização desse fazedor da cultura como MEI, né? Microempreendedor individual. Isso é bem interessante a gente pensar, porque, e a gente aqui em Corumbá mesmo, a gente armou uma estratégia que eu acredito que vai ser, de certa forma, benéfica, e a gente está se pautando na questão da profissionalização da cultura mesmo, né? Mostrar que a gente tem muitos trabalhadores, trabalhadoras da cultura, e a gente vai abrir agora um credenciamento. Esse credenciamento, ele é de múltiplas linguagens, e a gente está fazendo esse credenciamento pensando que para alcançar essa profissionalização que a gente está falando, a gente vai fazer só com um mês, só com microempreendedores individuais. Por quê? Porque daí a gente consegue explicar para algumas dessas pessoas, inclusive, que a contribuição do MEI, para quem não sabe, é uma contribuição não muito alta, né? Ela é um pouco menos do que R$ 100 por mês. Lógico, isso pode faltar, né, no orçamento de muitas pessoas, porém, para quem não paga previdência, o MEI é bacana. Por quê? Porque se você, por um acaso, adoece, você pode até ter o período ali de receber, né, um auxílio com relação ao do INSS, no caso, e é uma contribuição que também vai para a sua previdência, ou seja, lá na frente, você pode usar esse seu tempo de contribuição para buscar uma aposentadoria. Lógico, né? Uma aposentadoria gigante, porque o valor é pequeno, mas para pessoas, como a Marcele citou, algumas pessoas, esse pouco já vai ser pelo menos de uma ajuda para não ficar em uma situação pior. Gisele, você quer contribuir mais alguma coisa com relação a isso? Tá sem áudio. Gisele? Você tá sem áudio, não? Agora abriu. Achei. Então, nessa questão da formalização, que por exemplo, assim, eu sou artesã, né, também, além de arte educadora, artesã. E no caso, para a gente também emitir a nota, né, como prestador de serviço, e no caso da doença, ou você, a mulher, principalmente, que vai ganhar o neném, né, ela tem direito a essa contribuição, né, dessa licença remunerada, né, vai receber o auxílio maternidade, e, no caso, esse fazedor de cultura que ficar doente, ele também recebe, não contribui somente para a aposentadoria, mas também, se ele tiver impossibilitado de trabalhar, essa contribuição do MEI lá já ajuda muito, como tem vários colegas minhas que se machucaram e conseguiram receber porque contribui com o MEI, né? Que ficaram sem trabalhar por motivo de doença ou por estar machucado, mas conseguiu receber. Então, querendo ou não, ser formalizado ajuda muito nós, fazedores de cultura, porque nós estamos ali trabalhando. Se está doente, não tem como, não é uma empresa, né? Então, nós somos a nossa própria empresa, vamos dizer assim. E essa formalidade eu digo assim, que para mim ela é muito benéfica, né? Como minhas colegas que trabalham também nessa área, e eu acredito que todos os fazedores de cultura tinham que ter pelo menos essa certeza, essa campanha, para que pelo menos ficasse mais preservado para o futuro, né? Isso aí. Obrigado, Gisele. Agora sim, Carol, vamos voltar àquela nossa conversa. Eu já vou ter que falar sobre isso, aquilo e aquilo outro. Pode ficar à vontade, é para isso mesmo. Então, é interessante, né? A gente vai tendo assim os insights das questões culturais que estão envolvidas nessa conjuntura, né? Então, nós vimos uma área extremamente precarizada, a área da cultura.
Há uma questão cultural, e aí as cooperativas de artistas surgiram, inclusive, por isso, para poder proteger alguns poucos direitos da orientação, né? Porque o artista ele pode ser de um coletivo, mas via de regra ele é muito sozinho, né? Ele precisa estar nesses espaços. Você veja que aqui no Mato Grosso do Sul nós não temos sindicato até hoje de artistas. E então o MEI é muito importante, as formalizações, seja por cooperativa, associação, o MEI, por isso mesmo que a Gisele falou. Agora, o que é o entrave, né, em relação também a esse autoentendimento? É a questão cultural de que cultura não é trabalho, arte não é trabalho, é algo que nós precisamos também enfrentar, né? Da mesma forma que precisamos apresentar, e esse debate é um meio, e outras formas de construção, de capacitação, formação, de que um mestre do saber, uma benzedeira, uma parteira, um mestre que conta histórias, né, que hoje a gente sabe que é um griot, que esses todos, eles são trabalhadores ou são fazedores de cultura, né, no caso dos mestres do saber. Eles estão ali realizando atividades culturais, e por ser a cultura um campo que não é só um mercado, gera algumas dessas confusões, né? É um campo complexo, em que precisamos, sim, de muito investimento para alguns projetos, só que são investimentos que vão deixar legados, que vão deixar estruturas, né? Imagina, se não houvesse, tinham os escravos, né, no Egito Antigo para construir aquelas, porque eram escravizados, né, para construir aquilo. Agora, imagina se houvesse economia, nós não teríamos as pirâmides do Egito, uma brincadeira bem chula, mas é isso, tem coisas que exigem investimento, sim, e se nós entendemos que é importante contar a história de uma região, de um estado, é preciso ter um investimento no museu, e ele vai trazer outros tipos de retorno. Em relação aos mestres, é também uma novidade, né, Gilberto? Entender um mestre do saber, quem é um mestre do saber. Então, o que eu tenho observado é que esse processo, eu acho que ele vai, esse entendimento está num crescente, que nós devemos chegar ao final da gestão, essa gestão agora, com uma melhor, com a aprovação, inclusive, desse projeto de lei dos mestres do saber, que está desde, acho que, se não me engano, de 91, quando? Não, depois, né, 2000, sei lá quando. E aí vamos começar a ter esse entendimento. Compreendo que o Mato Grosso do Sul precisa ter uma lei específica sobre isso, nós já começamos a trabalhar no âmbito da sociedade civil, há uma lei de mestres, uma lei que contemple não só o patrimônio material, mas todos esses aspectos da cultura popular, porque é uma grande riqueza, um potencial enorme que nós temos aqui, a nossa história e tudo que está ligado à nossa memória ainda inexplorado, muitas vezes a própria população do Mato Grosso do Sul não conhece, e ainda há muita confusão. Os editais, o que eu catei aí pelos editais da Aldir Blanc, em relação a mestres do saber. Muita confusão, eu sou mestre, eu tenho 25 anos, mas sou mestre do saber, da minha área. Eu acho que, assim, pode até ser, gente, pode até ser, mas são coisas que nós vamos precisar definir. Para que mestres do saber nós vamos gerar bolsas, né? O que significa exatamente ser um mestre do saber? Na lei, eu acho que a lei vai colaborar muito, porque lá ela traz as definições de que mestre do saber estamos falando, que é uma pessoa que vem das culturas populares, tem uma ligação com a cultura tradicional originária, enfim. Mas é um exercício maravilhoso. E essas políticas, elas vêm trazendo pautas importantes, né? Elas pautam a sociedade. Então, quando vem uma exigência por medidas de acessibilidade, né? Quando vem uma exigência por cotas, quando vem uma exigência numa lei de cultura que seja, mas com ações afirmativas que a comunidade LGBT precisa
ter uma pontuação maior, senão ela não vai conseguir competir, que as mulheres precisam ter uma pontuação, que as pessoas com deficiência têm direito a palco também. Isso pauta a sociedade, isso acaba mexendo, vai para além daquele campo, né? E aí vai trazendo também esse entendimento, que é lento, é gradual, mas eu acho que por isso o papel do fomento, trazer esse recurso, por menor que seja, e a gente sabe que a Aldir Blanc ela não resolve toda a política cultural de município nenhum, nem do Estado, né, de forma alguma, e nem é para ser assim, mas ela já trazer esse investimento, já possibilita esse exercício de colocar em prática e de ter que lidar com toda essa complexidade que a cultura é, que pode acontecer com R$0, ela vai acontecer, a folia de reis vai acontecer, vão arrecadar e vão conseguir ali o mínimo, e vai, como ela pode exigir para um restauro milhões, e que também é necessário, e aí a cultura da gestão pública é que também vai ter que mudar, né? O entendimento de que isso também é importante, essencial. Acho que a gente fala, né, o papel da arte é incomodar, né, o papel da cultura é também incomodar, mas nem sempre é um incômodo ruim, lógico, mas é incomodar, é fazer com que, é provocar, né, e aí eu vejo que pensando nessa perspectiva, a PENAB em si, ela faz com que acabe incomodando, né, por quê? Porque você mexe nas estruturas comuns, você está criando, então, uma rotina, você está fazendo um exercício, como você falou, Carol, que possibilita que esses agentes culturais se reconheçam como agentes culturais. Demora, mas a gente quer crer que uma hora isso vai acontecer, né? Então, essas pessoas elas vão estar mais preparadas para enfrentar uma captação de recursos, por exemplo, que é participar de um edital. Por quê? Porque daí fez um portfólio, mas não ficou bom, vamos melhorar. Guardar as coisas para fazer um portfólio. Comprovações, né? Por vezes as pessoas, não é bobagem. O que tem de músicos que não consegue construir um portfólio? Por quê? Porque só tem selfie. Porque daí tem que sair catando coisas, né? Então é o exercício de também falar como que eu vou me desenvolver profissionalmente. É a gente parar de achar que o fazedor de cultura é a pessoa que não faz nada. E essa dinâmica de achar que os fazedores de cultura não fazem nada, inclusive os servidores públicos, né? Porque eu tenho que sempre lembrar os colegas, né, que trabalham na Fundação de Cultura, falar, gente, vocês são agentes culturais. Ah, mas eu sou da contabilidade. Sim, mas você não trabalha com gestão dentro de um órgão cultural? Então você trabalha com gestão cultural. E eu tenho que provar sempre, né, conversar com o pessoal das finanças, alguém entra novo, fala, ai, nossa, mas a cultura é muito diferente. É diferente. É a gente lidar com o marco regulatório da cultura, né, do fomento cultural, é a gente saber lidar com uma pessoa mais simples, e não é de caráter assistencialista, não. É você parar para ouvir aquela ideia, porque a gente trabalha no campo das ideias, né? Então a gente não é o prático, o que eu levo para os outros e as pessoas têm que aceitar, como acontece numa sala de aula, né? Eu tenho aquele conteúdo ali que eu vou mostrar e eu tenho que alcançar uma meta que é fazer com que o meu aluno saiba fazer uma conta no final da história, tenha aprendido aquele conteúdo de alguma forma. A cultura é muito o inverso disso, né? A gente tem que sempre estar ouvindo, lendo aquilo que as pessoas nos trazem para que a gente consiga fazer o desenvolvimento, o aprimoramento, não é desenvolvimento, o aprimoramento das nossas políticas culturais. Pessoal, eu quero. A Ana levantou a mão, então tá. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou só pedir uma gentileza e não sei, Tayla, se você estiver me ouvindo, mande um sinal. Para fazer para a gente uma selfie não, uma foto, né? Daí eu vou pedir para o pessoal abrir as câmeras aí, só para a gente poder fazer esse registro
Tudo bem? Daí depois enquanto isso, a gente vai fazendo a foto. Daí a Ana vai falando, tudo bem? Tô aqui sim, vou fazer a foto, pessoal. Obrigado, abrindo a câmera. Lívia, Alexandre, Roger. Roger. Acabei de sair do banho, estava acompanhando vocês nesse momento sexy. Tá bom, banho. Lívia. Então não vai dar. Menos, Lívia, menos. Arturo, abre a câmera. Ana, pode falar, Ana, enquanto a gente faz a foto, por favor. Então, muito boa a troca aqui. Ufa, me desculpe, eu também estou igual a Marcele, segurando o celular que está descarregando. E a Carol já conhecia, Carol, não tinha me ligado que era você, foi ótimo. O Roger não, mas já adorei o que vocês passaram, o que todo mundo trocou aqui. Mas o que eu queria falar, que eu tinha colocado até no relatório, sobre o meu interesse, assim, um pouco era na economia criativa, design de território, para falar dessa qualidade territorial que a gente tem em Corumbá, como o Roger falou, se é no Cerrado, se é em todos os diferentes tipos de Pantanal ou no urbano. Então, essa qualidade, ela precisa ser reconhecida tanto pela gente, né, que mora aqui, pelo fazedor, porque é isso que eles não se veem, às vezes, como artista. É outra daí. Eles não reconhecem a qualidade territorial, né? Lógico, tem coisas que é mais fácil, que nem a salsa parrilha, está super visível ali, eles têm esse artesanato já de anos e que até ele guarda um pouco, mas eu falei para ele uma vez, falei, você tem que passar para alguém, não é qualquer pessoa que vai fazer. Acho que a esposa faz, a Ana, mas outra coisa a pessoa não reconhece aquilo. Então, depois, lógico que a cultura está fazendo isso, eu acompanhei um tempo o trabalho, tive na cultura novamente, as meninas tentando ajudar, e acho que agora vai dar continuidade. E a gente fazer, que eu tinha até anotado aqui, é reconhecer e tornar reconhecível, que daí aí vem, por exemplo, o designer, alguém que vai não orientar o artesão. Na verdade, você vai passar para ele essa qualidade, que já tem aqui. Porque você não pode interferir no trabalho dele, é muito delicado, né? Você chegar e falar, faz assim, faz assado. Eu mesma já acabei fazendo isso por uma falta de tempo num projeto, só que pelo projeto, mas no meio disso saíram coisas intuitivas que eram ali da pessoa, do artesão, do fazedor. Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, na cultura, fora isso que vocês falaram, fazer um gestor reconhecer que cultura não é evento, fazer a pessoa que faz reconhecer que tem qualidade. Então, são vários pontos que podem entrar em lei ou discutir para a gente pensar, mas era isso que eu queria contribuir. E agradecer o que vocês ofereceram, que sempre é muito bom. Muito bom. Posso falar uma coisinha rápida? Claro, pode ficar à vontade. Que me ocorreu. Quer desenvolvimento maior do que o reconhecimento de um mestre, de uma parteira, de um griot, de um mestre cururueiro. Isso é desenvolvimento, né? Isso é mudar a visão, ampliar, reconhecer a ciência natural ali que a pessoa tem, que aquela comunidade guarda, né? Fundamental. Isso também é desenvolvimento, né? E é muito. Roger, quer contribuir mais alguma coisa? Eu queria falar sobre a questão dos municípios. Fique à vontade. No estado, e esse primeiro ponto, eu entendo que o MINC, né, teve que se reestruturar, se refazer, e tudo aconteceu nesse solavanco do destino com a pandemia. Mas eu acho que no segundo ponto, que vamos ganhar ano que vem, entendeu? Acho que nós precisamos, Carol, pensar não só no âmbito federal, mas quando parte do federal para baixo é mais impulsivo, nessa formação mesmo, gente, porque o que carece quando o José Gilberto fala como que tá os municípios, como que tá a visão, tá precária, porque infelizmente falta conhecimento, né? Tem a roda
possível dos gestores, né? Que acontece, que vai e vem. Aí você vai ter gestores que possa ter um prisma, outros que não vai ter. Então, precisa ter essa efetividade dentro do servidor público mesmo de carreira, ter essa formação que amplie, que ajude, que auxilie no conhecimento, para saber o que é cultura, o que são esses mestres do saber, o que são, né, as rodas culturais, o que é um pontão, porque tem lugar que é um pontão cultural e nem estão sabendo. Então, o que precisa nesse segundo momento é, como eu disse lá atrás, esmiuçar o conhecimento, sabe? Porque nós encontramos realidades aqui em Mato Grosso do Sul, que é que, assim, querendo ou não, o povo acha que é meio mais... Só que nós ainda somos muito mais evoluídos do que outros campos, do que outros lugares que eu tenho acesso. Eu fico assim, pai da misericórdia, por Lord Ganesh. Então, se aqui nós temos tantos déficits, né, em municípios, imagina o restante do país. Então, nós precisamos caminhar, e como o José disse, é ter essa paciência, de explicar, mas ter essa paciência de todos contribuírem. Porque eu vejo que todo mundo, principalmente a Fundação do Estado, vou falar da Fundação Cultural do Estado de Mato Grosso do Sul, se preocupa muito em lançar os editais do Estado, mas em nada contribuir com o município, sabe? Em auxiliar os municípios a fazerem o deles, né? Então, assim, fica cada um na sua esfera, na sua bolha, e quem não dá conta que vai correr atrás, né? Então, acho que poderia muito contribuir, tanto vir de cima, o MINC pensar nisso no primeiro, nesse segundo momento da próxima gestão, e nós cobrarmos mesmo, sabe? Nós temos que cobrar que os municípios tenham isso, vá capacitar, vá formar, né, as pessoas para poder auxiliar, né, tenha mais fóruns que fomente o conhecimento. E o estado de Mato Grosso do Sul, que é um estado molar, que tem mais, né, mais peso, mais densidade, poderia, né, contribuir bastante. Ele não contribui. Né? Então tem que, sim, nós temos que começar a falar sobre isso, sobre a precariedade que é o conhecimento mesmo dos gestores, do universo aqui, da galera que rege a cultura, sabe? Porque assim, se o gestor não sabe, você imagina o coitado do artista, né? Que ele tem que... Mas os artistas, né, que sempre precisam mais e mais para elaborar um projeto, para se inscrever, para tudo, né? É isso, galera. Muitas vezes essa elaboração que o artista tem que fazer conectando o seu trabalho com a política cultural de uma forma mais ampla, o gestor não necessariamente já teve que fazer, né? Uhum. Enfim, e eu concordo plenamente, além do que você falou da paciência histórica, acho que a gente precisa ter muito senso de oportunidade, porque, por exemplo, agora estamos no momento de construção, revisão da lei do Sistema Estadual de Cultura, construção do Plano Estadual de Cultura, e se não for agora, e se nós não estivermos atentos para participar, para mobilizar, vai sair de algum jeito que sem a nossa participação, né? E outra, eu não falei um pouco rapidamente sobre a questão da memória, que nós temos essa característica ainda no Estado, de não, talvez ainda não valorizarmos o quanto deveríamos a nossa história, a nossa memória. Eu acho que isso tem crescido também, tem avançado, mas nós temos essa característica, e eu lembrei que na época do movimento Guaicuru, uma das coisas que o Henrique Spengler trouxe junto com o grupo, né, o pensamento que ele trouxe, é de que os Guaicuru eram passageiros, eles passavam, eles já tinham vindo de outra região, eles tinham essa característica. A arte Caduel é uma arte que também ela vai se deteriorando, e na aldeia ela vai sendo deixada no campo e vai virando terra de novo. Então ele falava muito sobre isso, sobre uma característica do Mato Grosso do Sul, de ser um estado de passagem, né? de ser com um olhar para frente, e quando ele fazia essas comparações entre os Guaicuru e o que ficou dos Guaicuru para a nossa cultura como um todo. Mas, com toda certeza, quem é daqui há mais tempo, sobretudo, faz questão de procurar saber, sabe da história, e isso faz, saber da nossa história, da nossa memória, das nossas causas, isso faz uma diferença
tremenda. E eu acho que quem é daqui, ou assumiu-se já daqui, precisa também ter essa generosidade de compartilhar essas histórias, como eu falei aqui da Pequena Paris, que não é nem para ser algo pejorativo, como eu falei para esses meninos, é para ser um orgulho, porque Corumbá já foi chamado e entendido como Pequena Paris. Isso é maravilhoso, simbólico, não é? Como Recife já foi a capital mais cultural do hemisfério sul do mundo no século XVIII. Arturo, por favor. Você está sem áudio, Arturo. Parla. Não estamos te ouvindo. Está desligado o seu Solta o microfone, som, Arturo. DJ. Libera o áudio dele, não tem como? Peraí. Não, nós vamos ter paciência. O amigo tem baixa visão. Vai, Arturo, você consegue ver? A pessoa, tem alguém que consegue liberar, não tem? Mas é Meet. Tayla, você consegue não, né? Liberar o áudio dele? Eu acho que não, mas eu vou tentar aqui. Eu acho que a gente só consegue bloquear quando você é administrador. Acho que ligar, acho que não. Eu participo de porque tem uma chefe que... Consegui. Abriu? Conseguiu, vai, Arturo. É rapidinho. Um cuidado com o MEI. Eu tive MEI e você tem que pagar até o dia 20. Se você não pagar até o dia 20, você não contribui com a Previdência. Mas você fica com o débito. Né? Então, não vai somando, não vai pegando. Eu tentei pagar 10 de uma vez só, não adiantou nada. Quando eu amputei, eu estava atrasado, tentei pagar 10 de uma vez só, e não tem, mas ficou minha dívida. Eu tive que pagar tudo quando eu encerrei, e pagar todos os meses, sem ter direito a nenhum mês de previdência. Porque você tem que pagar até o dia 20. Então, só essa dica aí, se quem for entrar, então, porque senão você vai pagar. E outra coisa, né? Por exemplo, para mim foi pior o tempo que eu fiquei com o MEI, porque eu ganhei vários salários bons, que depois, se eu aposentasse com o MEI, eu ia aposentar com salário. Então, tem que ser esses cuidados, tem que ter essas orientações para os amigos, os companheiros músicos aí. E essa coisa que você já repetiu várias vezes aí da Pequena Paris, na verdade, nós éramos na parte oeste do Brasil, né? Quando eu comecei a estudar na década de 60 ainda, o Corumbá era o polo industrial ainda do todo o centro-oeste brasileiro. Né? Então, eu tenho minhas críticas já a esse tempo, que criou no corumbaense um certo... esse espírito superior, né, por ter teatros, cinemas, essa coisa, minha raça boliviana sofreu muito com isso, então nós já éramos cidadãos de segunda classe. Então o corumbaense, muito orgulhoso de toda a sua cultura, de todo o seu momento, sempre esqueceu do lado. Então hoje minha política é fronteira, minha luta é a fronteira, e vamos conversar com a sua fronteira lá do sul, viu? Um abraço. Maravilhosa sua colocação, Arturo. É muito importante mesmo. Obrigado, Arturo, a gente se atentar com relação a isso, pegar as informações corretas, né? Para quem é de Corumbá, a gente deve fazer nos próximos dias, aí eu não sei exatamente como ficou a agenda, mas a gente vai fazer uma explicação, uma capacitação também para montagem de portfólio dos artistas, até para enfrentar o nosso futuro credenciamento aí, os próximos editais. Pois bem, pessoal, a gente está finalizando o nosso encontro. Então, mais uma vez, eu agradeço muito, muito o aceite, Carol e Roger, a participação de vocês. Com toda certeza foram contribuições. O programa é isso mesmo, é nós dialogarmos sobre a cultura, é a gente conseguir ouvir porque uma pessoa contribui com a outra, né? A gente vê que a gente está indo pelo caminho correto quando a gente consegue dialogar sobre assuntos como esse, que é pensar a cultura como desenvolvimento e também receber esse tipo de alerta, né? Cuidado ao pensar como desenvolvimento, porque senão a gente vai acabar confundindo o progresso com o desenvolvimento, e o preço do progresso sempre é muito caro, né? Ele vem, mas ele vem e pode ser muito caro.
e a gente tem que tomar cuidado e lembrar dessa cultura como sendo cultura é tudo, né? Tudo é cultura, que Gilberto Gil falou, e a gente pensar que a gente também tem que tomar cuidado com isso para que a gente não abrace tudo, né, Carol? Como você falou para a gente no começo, na sua primeira fala. O nosso próximo encontro vai ser na quinta-feira da semana que vem. A terça-feira é esporádico, a gente teve nosso primeiro encontro numa terça, mas o dia mesmo da gente fazer os encontros é na quinta, com exceção de 2 ou 3 terças que a gente vai ter até o dia 27 de novembro. Eu peço que vocês preencham a lista de presença, que ela ainda está aberta e está no chat, quem não preencheu ainda. E também tem fixado um forms que é para a avaliação da atividade, para que a gente possa aprimorar o desenvolvimento das nossas atividades, né? Pensar se a gente está indo para o caminho certo, se alguém tiver alguma dica, eu vi ali que até a Etna já colocou alguma coisa sobre, mas foi para a Carol, né, com relação à MEI, e a gente, de repente, aprimorar, a gente fazer com que outras pessoas vejam. Então, o próximo encontro que a gente vai ter vai falar sobre o panorama de cultura em Mato Grosso do Sul. Como que, na visão da gestão pública, está esse panorama? Como que a gente tem, então a gente vai, né, estamos convidando pessoas da Fundação de Cultura do Estado para fazer essa contribuição conosco, eu espero que vocês possam participar. Nossa. E outras pessoas estão sendo convidadas também, vai chegar um momento em que a gente vai dialogar com outros municípios do estado, gestores públicos, gestores de instituições culturais que não sejam governamentais, para que a gente consiga se conhecer como estado, se fortalecer e se reconhecer também nos nossos potenciais. Então, mais uma vez, em nome do Pontão Moinho Cultural, agradeço a participação de todos e eu espero que, de alguma forma, a gente tenha contribuído. Carol, Roger, de novo, muito obrigado, e todos os colegas participantes, muito obrigado também. Gratidão, meus amores. Adorei encontrá-los. Gratidão, foi maravilhoso, viu? Um prazer imenso estar com vocês. Espero que seja presencial. Ai, desculpa, Roger. Pode presencial, concordo, Carol. Amo eventos presenciais. Gente, boa noite. O Arturo perguntou aqui no chat sobre a lista de presença. Arturo, está disponível um link aqui no chat de lista de presença e da ficha avaliativa. Está fixado, eu posso encaminhar de novo para o senhor também. Encaminha para ele, Tayla, por favor. Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp vai ser mais prático, tá bom? Obrigado, Tayla. Imagina, boa noite, gente. Boa noite. Buenas noches, adiós, muchachos. Gracias. Adiós e com beijos. Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite a todos.